dia, meus amores! Sextou nesse clima gostoso, vendo um monte de imagem fofa. Vamos falar de um monte de coisa incrível hoje. Ó, a gente vai falar da Fazenda, tá? Porque o bicho tá pegando por lá. Quero saber tudo. Thaís, tudo bem aí? Bom dia, amiga! Eu tô ótima, graças a Deus. Melhor agora, porque sextou e a gente tá aqui na manhã com você, nessa sexta-feira. E eu quero aqui traduzir algumas questões, né? Porque você é muito intelectual, uma pessoa culta. E eu sou o quê? Do povo! Entendi. E já, gente, a gente vai ter tudo sobre home office, entendeu? Você que quer entender essa questão de trabalhar em casa. Será que tá acontecendo, gente? O pessoal tá gostando, não tá gostando? A gente vai descobrir tudo aqui no Manhã com você. Então, se faz favor, já chama a família toda pra estar aqui com a gente, né, Paola? É isso. Vai pensando aí pra gente debater se você é contra, a favor do home office, enfim, todas as consequências disso. Agora, já que é sexta-feira, bora falar da previsão do tempo do nosso final de semana! Bom, gente, o Brasil se prepara para enfrentar mais uma onda de calor intensa na reta final do inverno neste final de semana. É verdade. E aí, Thaísa? É isso aí. Thaísa concordou. Em cidades do centro-oeste e do interior de São Paulo, os termômetros devem superar facilmente os 40 graus. O que preocupa especialistas em saúde e meteorologia. Agora eu entendi. Agora eu entendi o que você tá falando. Não tinha captado ainda, Não amiga. tinha. Ou seja, vai estar um calor, gente, mas um calor daquele que a gente... Ó aqui, o sovaco tá até suado. Só de você falar, aqui já tem uma bolinha de pizza. Então o que você vai fazer? Vai beber muita água, não vai esquecer de também regar suas plantinhas, porque plantinha também é vida. E aí você também coloca o papel aqui pra não ficar com CC, tá bom? Ah, essas dicas são incríveis, realmente. Vamos falar agora do sul. No sul, minha gente, tem calor, mas tem chuva também em alguns pontos, Thaísa. Calor e chuva, e aí? Ou seja, aquele negócio que a mãe fala, leva sempre o guarda-chuva, não esquece nunca em casa. Tem que se proteger, gente. Tem que levar o guarda-chuva sempre aqui, ó, do lado, até porque eu sei que você faz uma chapinha no cabelo. Você não vai querer estragar o seu cabelinho, não é? Então você leva o guarda-chuvinha, deixa ali na bolsinha. Se chover, você abre. Se não, pelo menos você já tá com ele. É verdade. É verdade. Traduzindo, então... Olha, já no Sudeste, a região do interior de São Paulo e Minas Gerais estarão muito quentes. Enquanto no litoral teremos mais nebulosidade, ou seja, o pessoal aí da praia vai estar um pouquinho mais protegido do sol, Thaísa. Eu tenho uma dica muito boa, hein, Paola, pra essa. É um sorvete e também skincare. Porque, gente, dias pra gente se refrescar, cuidar da pele, limpar esses poros. Tô vendo? Tá bem aberto aqui. Tem que usar um tônico facial, passar um hidratante, cuidar dessa pele por dentro e de dentro pra fora, de fora pra dentro. Gostou, Paola? Gostei muito, amiga, gostei demais. Agora, no Centro-Oeste, temos recordes com temperaturas acima de 40 graus e baixa Meu umidade. Deus. Ou seja, como é que vai estar essa situação? Thaísa, traduz. Gente, eu já tô com calor mesmo, e aí você que tem esse privilégio de morar perto de uma cachoeira, perto de um rio, é hora de dar um tibum. Eu não tenho, então o que que eu faço? Eu tomo banho na água gelada, que é o que tem pra mim. Já na região norte, atenção para pancadas de chuva forte em áreas do Amazonas, Acre e Rondônia. Tem uma coisa boa nisso tudo, tá? Que daí você pode deixar as crianças brincando e também pular nas poças de lama. Amiga, você fazia isso? Que a gente fala Amava. sobre você. Eu amo. Lógico, a gente tem que tomar cuidado com os raios quando tá aquela chuva muito forte, então cuidado. Mas deixa as crianças brincarem, esse negócio de roupa, você sempre fala isso, né, pá? Sim. Roupa, não tem que se portar com a roupa, tem que deixar a criança ser criança. Então aproveita. Tem um pediatra maravilhoso que eu sei que fala, vitamina S, que é de sujeira. É Ai, uma das amei. mais importantes que tem, porque cria imunidade. Vamos lá! No Nordeste serão dias de calor extremo no interior e chuvas rápidas no litoral. Nordeste é sempre bom, né? Ai, Nordeste tem o quê? Água de coco. E é tão barato, gente. Aqui em São Paulo é tão caro a água de coco. Quero fazer um protesto. Podemos, diretor? Aqui você vai tomar uma água de coco, é R$10. Lá você paga R$2. E é tão bom a água de coco, então aproveita pra você se hidratar com o que há de melhor na natureza. Você que é dessa região, um beijo pra todo mundo de Nordeste. É verdade. Nordeste. É verdade, Amo. é verdade. Quem sabe um dia a gente vai do juntas Nordeste. passear, né? Obrigada, viu, amiga? Arrasaste. Ô, gente, a gente tá aqui pra falar de um assunto muito importante. Ó, presta muita atenção, porque de acordo com o banco, a gente vai trazer aqui... Pode subir, por gentileza? Muito obrigada. Tudo bom? Vamos lá?
Vamos lá, mais uma vez. Deixa eu entender aqui, vai, agora vai. Agora vai. Tamo de volta! Voltamos, finge que agora, vai, tamo de volta. Estamos de volta. No período da pandemia, esse é um assunto importante, então o banco vai vir depois a gente vai falar sobre o banco. Gente, home office se tornou bastante presente no mercado de trabalho brasileiro e muitos acreditaram que seria um movimento definitivo. Mas atualmente, muitas questões têm sido levantadas sobre essa questão de dinâmica. Ah, meu Deus, mas será que tem que ficar? Será que não tem? Então tornou um rebate público, e especialmente depois de uma demissão em massa de um dos maiores bancos do nosso país. Agora sim a gente está falando deste banco. Vamos assistir para vocês entenderem do que eu tô falando. Durante a pandemia, o home office surgiu como uma grande solução para manter empresas funcionando e proteger a saúde dos trabalhadores. Mas, passados os tempos de isolamento, o modelo que antes foi a salvação, hoje divide opiniões. O que parecia temporário acabou se tornando parte do cotidiano de muitas empresas e muitos profissionais esperavam que o home office fosse mantido. No entanto, contratantes começaram a questionar sua eficácia. Recentemente, uma demissão em massa de funcionários que trabalhavam remoto para um dos maiores bancos do Brasil chamou a atenção. A empresa alega baixa produtividade atrelada ao tempo de tela, mas ex-contratados questionam. E aí, gente, de acordo com o banco, a decisão, pelas demissões foi tomada após, abre aspas aí, uma revisão criteriosa de condutas relacionadas ao trabalho remoto e registro de jornada. Fecha aspas. E o argumento é de que haveria, assim, incompatibilidade entre as atividades e o registro de ponto dos trabalhadores. Ou seja, é um assunto polêmico porque muita gente aderiu ao home office, gosta, mas agora tá nessa discussão, né? Exatamente. E é sobre isso que a gente vai falar, e pra gente entender melhor esse assunto, a gente trouxe o Marcos Tonini, que é executivo de RH e também carreiras. Marcos, o home office, você já pode... Muito obrigada por estar aqui, né? Seja bem-vindo, primeiro de tudo, né? Eu já começo perguntando. Chega chegando, Eu já chego chegando, que eu fico emocionada, empolgada. Aliás, o Marcos queria ter chegado pela porta, não chegou, coitado. Não chegou, gente, hoje não deu. Ô, Marcos, essa questão do home office, só pra gente entender, sobre o vídeo que você assistiu, qual é a sua opinião sobre essa questão do banco, da demissão e tudo mais? Veja, a pandemia trouxe pra gente, é importante a gente só fazer um regresso rápido para entender como é que isso chegou na nossa vida. Porque para muitas pessoas parece que isso sempre existiu, né? E isso não é verdade. Então a gente teve na pandemia um momento que a gente precisou trabalhar emergencialmente, né, em home office, então todo mundo foi para casa. E aí depois parece que isso sempre existiu na nossa vida. Naquele momento, olha que interessante, a gente não tinha nos contratos de trabalho essa cláusula falando que é o seguinte, olha, você pode trabalhar da sua casa também. Porque é importante para você, por exemplo, que está assistindo a gente aqui, é importante olhar sempre o seu contrato de trabalho para entender como é que ele foi estruturado. Ou seja, a minha função ela é 100% presencial. Porque se está 100% presencial e um dia a empresa fala, olha, Marcos, hoje você pode trabalhar de casa, ela está me dando um benefício, entretanto não está no meu contrato. O dia que ela fala assim, Marcos, volta, porque eu preciso de você 100% aqui na empresa, eu não posso falar que eu não volto, porque no meu contrato já está escrito que é presencial. Né? Pós-pandemia, 2022, a gente teve uma revisão também no que a gente teve aí na CLT, então hoje eu consigo colocar num contrato de trabalho que ele pode ser presencial, ele pode ser híbrido, como ele também pode ser totalmente o teletrabalho que a gente chama, né? Que ele pode trabalhar à distância. Então, existe essas três características, três formas de se trabalhar. Agora, eu quanto RH, eu falo assim, eu sou contra ou a favor. Eu acho que a gente precisa de etiqueta, né? Que é o que a gente não tem aqui ainda no Brasil, porque vários países isso já funciona e funciona muito bem. Até quando a gente olha aqueles episódios americanos, né? Você vê, o pessoal sempre tem um escritório em casa. Você fala, mas o que eles estão fazendo lá? Né? Eles já trabalham no home office há muito tempo, já é um né? modelo, né? Que existe. Eu vejo que algumas empresas, até tem uma específica que eu conheço, o CEO, e ele teletrabalho total. Então a pessoa trabalha de onde quiser, manda foto, tô aqui na praia, mas tá entregando. Trazer o resultado. Pra ele, acho que depende um pouco também do segmento e do que a empresa exige, né? Assim, tem alguns tipos de trabalho a gente consegue fazer home office melhor. A gente, por exemplo, a gente não pode, a gente não conseguiria. Né? Parte técnica também não dá, né? Então depende, mas eu sei que muitas pessoas, no geral, preferem, né?
As pessoas gostam. As pesquisas falam que 70% das pessoas que trabalham em home office preferem não voltar. É porque, gente, é economia, né, Marcos? Se você parar pra pensar, a pessoa, ela tem uma economia do tempo e de dinheiro, porque ela não gasta com estacionamento, ela não gasta com gasolina, ela não gasta com refeição. E ela tem o conforto da sua casa, só que pode ser desafiador para algumas pessoas que não têm disciplina e não conseguem trabalhar de casa, com um monte de... o animal, a criança, o marido, só não que é? você ainda falou, né, gasolina e estacionamento. A gente tá falando ainda de privilégio. E quem pega o transporte todo dia, amassado, 2 horas e meia no transporte, chuva, claro que essa pessoa vai preferir fazer um home office, no mínimo híbrido, né? Tem uma pergunta aqui, um depoimento, desculpa, da Lilian Martins de São Paulo. Ela diz assim: tive um burnout porque no home office não tinha horário limite para notificações de reunião. No Teams, no WhatsApp, telefone. Então, muitas ao mesmo tempo. Eram 10, 12 horas trabalhadas por dia. Nunca mais. Um CNPJ não vale um AVC. Já no caso dela, olha só, acaba tendo esse descontrole. Então, como é que faz para quem trabalha home office para controlar a questão das horas trabalhadas? Isso é importante, até no caso desse banco que foi falado aqui, porque quando a gente vai para o home office, você que está indo para o home office, existe um termo que você assina. Então, tudo isso é acordado junto com a empresa, como a forma com a qual você vai trabalhar. Então, é importante você entender a quantidade de horas. Na pandemia, isso realmente foi uma explosão. O Ministério Público do Trabalho explodiu, né, de casos aí que a gente teve, que a gente chama de assédio moral, onde as pessoas eram acionadas meia-noite, 1 hora da manhã. Então, a pessoa começava a trabalhar às 7 horas da manhã ou 8, e aí isso não parava. Então, essas reuniões que a gente fala de Teams, no ambiente presencial, a gente chamava de cafezinho. Vou tomar um cafezinho? Então a gente resolvia as coisas mais rápidos. Como você está em casa, tudo é reunião, né? Então, assim, precisa dosar sim, a gente tem regras para isso, nós temos leis para isso, para que isso não aconteça abusos, né? Então, assim, a gente teve muitas formas onde o Ministério Público atuou na pandemia, né? Onde ele falou para a empresa, olha, parou. Então, existem mecanismos, por exemplo, seu horário de trabalho até às 6. Às 6h01, você tem um programa onde ele bloqueia todos os seus acessos a e-mail, aos programas que você tem, os serviços de mensagerias, então seja o Teams, seja o WhatsApp, ou seja, para tudo e você não consegue mais mandar mensagem e nem o teu gestor abordar, a não ser em casos de emergência, que alguém vai te ligar, então isso é permitido, e caso você tenha um cargo de confiança, porque dependendo da sua atividade, imagina uma pessoa que trabalha no hospital, por exemplo, ou que trabalha num ambiente de risco, onde se precisa de uma informação para aquele momento, ela precisa acionar, né? Tem uma pergunta sobre isso, Marcos. Ó, o Carlos Alberto Mendes mandou no nosso WhatsApp, eu tô falando em outra língua. Ele é de Porto Alegre, beijo pra todo mundo de Porto Alegre. Ele mandou assim, ó, quem trabalha de casa tem os mesmos direitos trabalhistas que quem está no escritório? Ótima pergunta. Tem a ver com o que você tava falando. Pois é, Carlos, tem sim todos os direitos, é o que a gente falou. É importante sempre olhar o contrato de trabalho. Tá? Mas assim, os direitos estão garantidos, né? A gente tem que ver só como é que é a forma de trabalho, se é um PJ, né? Se é um CLT ou um PJ, porque aí você tem características diferentes desse tipo de modalidade de contrato. É um CLT, seletista, carteira... Quando a gente fala CLT, é carteira assinada, tá? Então, o seletista, ele tem os mesmos direitos. Então, quando a gente fala de férias, horário de almoço, que é importante falar, muitas vezes as pessoas no home office, como ele pega a mesa da cozinha, às vezes, para trabalhar, então ele almoça, ele janta, né? É tudo no mesmo lugar. Tem pessoas que trabalham no quarto, você imagina? Na cama, na de pijama, cama, né? Exato. Tem mais uma pergunta do WhatsApp? Vamos aproveitar e ler para tentar responder a pergunta da galera. Juliana Pires, de Manaus, disse assim: as empresas podem obrigar os funcionários a voltar para o presencial, mesmo depois de anos em home office? Depende do contrato de trabalho. Se o contrato de trabalho era presencial e a empresa liberou para que você trabalhasse em casa, quando ela chama, a gente tem na CLT o que a gente chama de prazo de 15 dias. Ou seja, ela tem que avisar com você com uma antecedência de 15 dias, falar, olha, você precisa voltar para cá. Ah, o meu contrato ele é totalmente híbrido ou ele é totalmente de teletrabalho. Aí, neste caso, precisa ocorrer uma negociação onde o colaborador nunca pode sair em desvantagem. Então, por exemplo, agora eu preciso pegar trajeto, são 2 horas, tem estacionamento. Se isso vai me gerar custos ou vai gerar algum tipo de perda, isso precisa ser negociado entre as duas partes. A empresa nunca pode falar, olha, não interessa como é o seu contrato, eu quero que você volte para cá agora e agora vai ser assim. Isso não pode acontecer. Sempre existe uma relação aí que a gente precisa ter das duas partes entrando em acordo. Nossa, é maravilhoso. Mas é importante o contrato, saber. tá? Se o teu contrato ele é híbrido,
Aí o que acontece? A empresa está mudando a característica do seu contrato. Então aí você pode assinar ou não. Claro que a empresa também pode falar o seguinte, olha, você não quer assinar, eu preciso que você fique presencial, então eu vou ter que te desligar porque eu não tenho o que fazer. Primeira coisa, então, é olhar o contrato e depois olhar o vai contrato. conversar sobre... Você olha o seu contrato de trabalho, as pessoas não olham quando elas assinam, porque é uma alegria tão grande quando a gente consegue um emprego, né? Eu olho e peço pro advogado olhar. Falo, olha, porque às vezes passa batido algumas coisas que a gente não vê. Pois é, mas em geral as pessoas não leem o contrato, o que elas estão assinando, né? Ela fica contente lá que ela está com a carteira assinada e vai trabalhar, né? Mas sempre olhe o contrato de trabalho. E ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. É muito verdade, importante a Paula? gente saber dessas questões todas. E aí a gente também tem mais mensagens, mas antes eu queria só falar uma coisa muito importante rapidinho. Nem todo mundo sabe o que é home office, tá? Eu vou traduzir pra você? Será que eu vou conseguir? Trabalho em casa. E nem todo mundo sabe o que é híbrido. Trabalho híbrido é metade em casa e metade no trabalho. Então você consegue pegar 3 vezes na semana indo pro trabalho, 2 vezes na semana em casa. Só pra vocês saberem, tá bom? Ó, a pergunta do Marcelo, gente, ele é Marcelo Tavares, mandou também no nosso WhatsApp. Ele é de Brasília. Gente, tô falando no WhatsApp, da onde tá surgindo isso? Deus me ajuda nessa dicção. É uma nova plataforma, vamos pensar assim. WhatsApp. Queria saber se trabalhar remoto aumenta o risco de demissão, já que a gente é menos visível para o chefe. Boa pergunta. WhatsApp, obrigada pelo WhatsApp. Marcelo, que aumenta o risco de demissão é a não entrega, independente do ambiente onde você está. Né? Aquele colaborador que não entrega no presencial, muitas das vezes entrega menos ainda no home office, como a gente fala. Você sabe qual que é a polêmica do home office? O grande problema é que a gente ainda não tem... Eu falo muito da etiqueta, mas a gente não consegue ainda trabalhar. Quem, por exemplo, sai... Vamos supor que a gente está na rua. É muito comum você ver uma pessoa na academia falando que está em reunião, porque ela está lá com o foninho dela lá. Quando ela está num cafezinho, ou ela vai você vai num médico, por exemplo, na recepção, às vezes você vê alguém com um notebook aberto, falando que está em reunião, mas não está com a câmera aberta. Então, isto é o que gera o grande problema para as empresas, onde ela fala o seguinte, olha, eu estou te dando uma oportunidade para que você possa trabalhar em casa, mas não significa que você tem que fazer uma reunião com um carrinho de supermercado. Não significa que você vai lá na sua manicure. As pessoas confundem, né, Elas confundem muito. Resumindo, é bom senso. É o bom né? senso. É o bom senso. E é aquela coisa, às vezes eu estou discutindo uma coisa que é um assunto estratégico da empresa. A pessoa faz o quê? Ela vai lá num cafezinho, fora, e está discutindo um assunto que todo mundo em volta está escutando. Então é um ponto que a gente também tem que pensar muito sobre a qualidade das informações, a segurança disso. Então, home office, gente, é para ficar em casa, trabalhando lá com todos os benefícios, mas não vai sair na rua, tá, turma? Porque Doutor, esse é um assunto que tem, ó, pano pra manga. Dá pra ficar o dia inteiro, né? Dá pra ficar o dia inteiro. A gente quer falar mais, mas o tempo do ao vivo é uma loucura. É muito Então eu vou pedir pra você, por favor, deixar suas redes sociais, que aí o pessoal consegue acompanhar você com seus conteúdos também. Perfeito, por lá. perfeito. Foi um prazer. Minha rede é @MarcosToninhoOficial pelo Instagram ou Marcos Tonin pelo LinkedIn. Fico à disposição, muito foi um obrigada. prazer. Vou sair agora do home office daqui, né? Do seu home office. verdade, e vou pro meu trabalho agora. É isso. Obrigado a todos, gente. Obrigada. Gente, vamos aproveitar aqui de home office, de vizinho. Ó, nosso vizinho Edu Guedes, eu quero saber o que tem de gostoso hoje, porque já começa a ficar com a gente. Oi, Edu, bom dia. Olá, meninas! Hoje tem dicas especiais de churrasco com o Cássio, que entende tudo sobre isso. A gente vai ter costela, galeto, picanha, linguiça, pão de alho e pão de linguiça. Tenho certeza que vocês vão adorar. Seu arroba. Tem que ir, seu arroba. Arroba Diego Schwenk nas redes sociais. Bora comentar, tamo Segunda junto. você vem pra gente comentar mais Segunda-feira, fazenda? Não, o Edu Guedes vai atrasar. Volta, tá? Vem de novo segunda. Beijo. Beijo, gente. Obrigada Boa pela semana. Obrigada por tudo. Beijo.